Os fungos, os seres vivos que dominam o mundo. Tá bom, essa frase pode ser vista como uma hipérbole, mas analisando de certa forma, não acho uma frase totalmente errada, já que são um grupo que você encontra em muitos locais, sendo importantes de muitas maneiras, com formas desde as mais incríveis, extraordinárias, até as mais simples, além de que muitos são extraordinariamente interessantes. Ah, e sim, existe um fungo que controla um grupo específico de animais, que nem no The Last of Us, mas ele não é capaz de controlar vertebrados, embora seja um ser vivo extremamente fascinante. Veremos sobre ele mais à frente no vídeo. E também eu gostaria de fazer uma citação de um documentário da Netflix, é uma longa-metragem bem doido, que embora eu tenha minhas críticas sobre ele, ele mostra algumas utilidades que os fungos já têm e poderão ter no futuro, além de mostrar um pouco sobre este mundo desconhecido para muita gente. O nome é Fungos Fantásticos, fica aí a dica. Tem na Netflix. Enfim, sem mais delongas, vamos sair da introdução do vídeo e introduzir o que são essas criaturas que me despertam tanto interesse. Os fungos pertencem ao reino chamado de fungi. São eucarióticos como nós, ou seja, possuem um núcleo organizado nas células, o que os diferencia de bactérias, e são heterótrofos, ou seja, não fazem fotossíntese e se alimentam de matéria orgânica, o que já os diferencia das plantas, para caso você confunda os dois. A grande maioria se reproduz por esporos, tendo ou não a troca de gametas. Eles são simplesmente a criatura que limpa nosso planeta e também mantém o equilíbrio dos ecossistemas, já que eles são os principais decompositores do mundo, além de serem simbióticos com muitas espécies, como é o caso do líquen, que é a simbiose entre algas e fungos, ou as formigas cortadeiras, que cultivam fungos em seus ninhos, alimentando-o com folhas e outras partes fracas de plantas, do qual depois elas irão se alimentar deste fungo. Inclusive, é interessante que no consumo de material orgânico, os fungos liberam gás dióxido de carbono. Nós até utilizamos essa funcionalidade para a produção de fermento. Sim, o fermento biológico é um fungo, mais especificamente o Saccharomyces cerevisiae, só que essa não é a única função dele. Ele é usado para a produção de bebidas alcoólicas como a cerveja também, já que tem a capacidade de transformar açúcares em álcool etílico. Essa é a famosa levedura. Os fungos podem ser tanto pluricelulares quanto unicelulares. Eles são divididos em 5 filos, que são Ascomycota, Basidiomycota, Chytridiomycota, Geomyricota, Zygomicota. Alguns desses filos nós temos fungos que produzem corpo de frutificação, como é o caso de Basidiomycota. Caso você não saiba, corpo de frutificação é o cogumelo, dos quais muitos inclusive são usados há milênios na alimentação humana, em diversos locais pelo mundo, como é o caso do shimeji ou do champignon. Mas não saia comendo todos que vir pela frente, muitos são tóxicos e podem causar sérios problemas para seu lado. Um filo que me chama bastante atenção é o Glomeromycota, pois possuem um tipo muito incrível de fungo chamado de micorrizas. Eles são fungos que em sua maioria fazem simbioses com plantas, mas especificamente falando, nas raízes, onde cumprem muitas funções, como o aumento de área de contato no substrato, auxiliando a absorção de nutrientes e na comunicação entre plantas, e outras coisas também. Inclusive, eles são muito importantes para o desenvolvimento de certas plantas, sendo inclusive um fator que pode fortalecer as plantas e aumentar a produtividade na agricultura. Falando em agricultura, um outro fungo muito utilizado por alguns produtores são os fungos entomopatógenos, ou seja, aqueles que afetam artrópodes, principalmente insetos. Dentre desses fungos, existe um que é muito interessante, inclusive inspirou os pokémons Paras e Parasect, e até os bichos do The Last of Us, que são fungos do gênero Cordyceps, do filo Ascomycota. Embora algumas pesquisas indicam ser um grupo parafilético, existem mais de 400 espécies que podem parasitar cada um insetos específicos. Basicamente, o fungo infecta um bichinho e induz a se dirigir ao seu ninho, como no caso das formigas, para contaminar outros e se espalhar, causando a morte de seus hospedeiros. Um fato interessante é que existem estudos que indicam que muitos desses fungos podem ser utilizados na medicina e na produção de fármacos. Inclusive, é utilizado há muito tempo na China como um remédio tradicional. Falando em doenças fúngicas, sim, o ser humano tem diversos patógenos que são fúngicos, como a micose, por exemplo. Muitas doenças nós acabamos por não manifestar porque nosso sistema imune dá conta, mas a todo momento estamos expostos a milhões de esporos de fungos diferentes espalhados pelo ar. Então meio que não tem escapatória. Nossa defesa natural acaba tendo muito trabalho com essas criaturinhas. Doenças fúngicas também acabam sendo mais complicadas de se curar, já que são células muito mais parecidas com as nossas, já que são eucarióticas, diferente das bactérias
bactérias patógenos, por exemplo, que são procarióticas, ou seja, tem um núcleo bem desorganizado. E o vírus nem se fala nada, porque nem célula tem, é só uma caixa com proteínas e DNA. Falando em cura, você já ouviu falar de penicilina? Este é um dos antibióticos mais importantes descobertos. Esse antibiótico tem a sua base formada pela substância extraída de um tipo de fungo chamado de penicillium, o mesmo utilizado na produção de alguns tipos de queijo. É interessante que o penicílio, visto a olho nu, não é nada demais. Inclusive o penicílio é um tipo de bolor, o mesmo bolor do seu pão, inclusive. Mas pelo amor de Deus, não coma pão mofado. Para finalizar esse vídeo, gostaria de falar que as fontes que utilizo costumo deixar marcado aqui. Fungos são realmente criaturas grandes, literalmente falando. O maior ser vivo do planeta, inclusive, é um fungo. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenha, espero que considere interagir com o vídeo dando um gostei ou comentando, porque isso ajuda demais. E fique atento com os conteúdos que estão por vir.